vou apresentar a Liliane Fogaça. Ela é professora de séries iniciais, alfabetizadora pelo Instituto Meu Saber, educadora parental, palestrante, está terminando a formação em TMG. A missão dela é capacitar crianças e suas famílias, reconhecendo e valorizando a linguagem única de cada aluno, para promover um ambiente de aprendizagem inclusivo e colaborativo, onde cada estudante possa atingir seu pleno potencial. Liliane, é com você. Bom dia, primeiramente. Já falei algumas vezes aí no nosso encontro, né? E a minha palestra hoje, ela é sobre o tema Superando Frustrações, Medos e Estresse Escolar em Famílias Atípicas. O poder transformação da educação parental. Eu sou Liliane Fogaça, eu sou educadora parental, como a Giovana falou, alfabetizadora há quase 30 anos, e é uma honra estar aqui hoje para falar sobre um tema tão sensível e importante, o papel da educação parental em ajudar as famílias atípicas a superarem frustrações, medos e o estresse, né, na escola, os filhos com dificuldades. Então, quando a gente fala sobre famílias atípicas, estamos referindo àquelas famílias que lidam com desafios únicos, como o TDAH, que hoje normalizou tanto, né, o autismo, a dislexia e outros diagnósticos e alguns transtornos. Esses desafios, eles mexem muito com a família. Eles geram um sentimento de frustração e muita ansiedade aos pais. Eu lido muito com isso aqui, com os pais dos meus alunos, que eu me vejo assim como uma ponte, que é justamente a nossa, o título, né, do nosso grupo, uma ponte. Então, assim, eu chego a sentir a ansiedade, a frustração, a sensação de impotência nos pais em relação à vida escolar dos filhos atípicos, né? Mas a boa notícia, gente, é que existe ferramenta poderosa que pode transformar essa situação. É a educação parental. A educação parental, ela age em todos os âmbitos da família e tudo que mexe com a família, que está ali ao lado, ao redor, que é a escola, que é o trabalho, que é a vida social, tudo, né? Inclusive a saúde também, a saúde da família. Então, hoje, a gente vai focar em duas palavras muito importantes, que pode mudar a relação com os nossos filhos. Por que eu falo com os nossos filhos? Eu sou a professora, mas eu já tenho, aliás, eu tenho filhos hoje maiores, 30, 36 anos, já estão casados, mas eu tenho sobrinhos, então eu sempre estou rodeada de crianças, né? E eu falo nós porque a sociedade toda é responsável pelas crianças do nosso mundo, dessa geração, não somente os pais, né? Então, essas duas palavras, ela vai aliviar esse fardo emocional. Quais são essas duas palavras? É a escuta ativa, que tanto já ouvimos falar aqui, e o acolhimento. Olha, e eu falo para vocês que a escuta ativa, ela é a chave mestra. Veja bem, quando o filho chega até você e fala contigo, na maioria das vezes a gente responde até sem prestar atenção no que ele está dizendo. E a gente resolve, a gente fala qualquer coisa e segue a vida. Mas depois, a gente não sabe como a criança entendeu. E aí, quando a gente vai ver, deu bobeira, deu problema e, na verdade, foi o quê? Foi uma falta de escuta ativa. Então, o que é a escuta ativa? A escuta ativa é você olhar nos olhos do seu filho, é você realmente estar presente naquilo que ele está falando para você. E isso indifere de crianças típicas ou atípicas, famílias típicas ou atípicas. A escuta ativa, ela é a chave mestra. A escuta ativa não só em relação aos nossos filhos, mas em relação aos nossos cônjuges, aos nossos relacionamentos, aos nossos amigos, até o cliente que chega para falar contigo. Se você não escuta verdadeiramente, você vai trazer a peça errada.
E aí você vai ter que voltar para fazer novamente. Tá vendo o poder da escutativa? E a escutativa, ela passa ao outro que ele realmente, naquele momento, ele tem uma importância para quem está escutando. Como é difícil, como é triste você falar com alguém que responde assim, uhum. Eu mesma que eu posso falar para vocês que eu fiz um teste com a pessoa que não saía do celular. O celular hoje realmente está sendo muito mal usado, né? E aí eu estava conversando com essa pessoa e não saía do celular. E essa pessoa respondia, uhum. No meio da conversa, eu falei algo que não tinha nada a ver com o assunto. E a pessoa continuou falando, é. E aí eu parei a conversa. E eu decidi naquele momento que eu não falaria mais com pessoas que agissem assim. E eu passei a fazer isso. E realmente, houve uma separação, um distanciamento, e tudo bem. Se a pessoa não está interessada no que você está falando, por que você vai gastar tempo com essa pessoa? Né? Veja bem, se a pessoa não está interessada no que você está falando, por que você vai gastar tempo com essa pessoa? Isso é que acontece com os nossos filhos, com as nossas crianças, com os nossos alunos. Se ele chega até você e ele fala, e você não escuta verdadeiramente, ele vai tentar uma, duas, depois ele pode se distanciar, ou ele pode simplesmente fazer algo para te chamar a atenção, talvez na malcriação, na teimosia, quebrar alguma coisa. É uma forma de chamar a atenção. Negativa? Pode ser, mas é uma maneira que ele está encontrando para que você o veja. Então, tá vendo aí a importância da escutativa? Pois é. E o acolhimento? O que a gente pode fazer do acolhimento, né? Já foi dito várias vezes aqui pelas minhas colegas palestrantes que muitas vezes nossos filhos, os nossos alunos, nossos filhos, eles tiram nota baixa ou eles não estão compreendendo o assunto e a gente grita. E a gente quer colocar a cabecinha dele e colocar lá dentro o que é que ele tem que entender. Só que a gente não para também para prestar atenção que cada filho tem uma linguagem diferente, principalmente as crianças atípicas. A dislexia, ele tem dificuldade em decodificar a letra e o som. Então você está querendo incutir, você está querendo colocar para ele algo que ele não está entendendo. Pensa bem no sofrimento dessa criança em estar sendo ali subjugado, está sendo oprimido, está sendo tratado com agressividade, porque o grito é uma agressividade, não é só o tapa, o físico, mas tem aquela dor emocional, psicológica que o grito traz. Ou às vezes um empurrão, um beliscão, e a gente sabe que isso existe demais, né? Então, o fato de você procurar entender como a criança com TDAH aprende. Dizendo aqui que o cérebro da criança com TDAH e o cérebro da criança típica, ele é diferente. E ele precisa ser compreendido. Então, se você tem uma criança com TDAH, é importante que você procure saber como funciona o aprendizado para essa criança. Se tem a criança com dislexia, meu filho tem dislexia. Tá, e aí? Só a escola vai ser responsável para que seu filho aprenda? Não, ele começa a aprender de casa. Vai procurar saber como funciona o aprendizado da criança com dislexia. O autista. Gente, eu estou apaixonada pelos meus alunos autistas. Porque, olha, é incrível. Quando eles conseguem superar um desafio, eles vibram de uma forma e eles agradecem a gente de uma forma tão genuína, tão pura, que você consegue entender o porquê você está nessa profissão. O porquê você é uma professora. O porquê agora nós somos educadoras parentais. No mundo em que nós vivemos, com tanta abertura, inconvenientes, né, da própria internet, quão é importante a educação parental para poder orientar, para poder mostrar a essas famílias que elas têm sim um grupo de profissionais que estão ali prontas para recebê-las, pegar na mão e vamos adiante. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a encontrar o caminho melhor. Eu vou te ajudar a você se controlar emocionalmente. Eu vou te direcionar para que você se encontre, para você se enxergar, para que você
você possa saber quem você é, para depois você poder agir em relação a como o seu filho é, como o seu filho funciona. A importância de saber o funcionamento. Quando você tem 3 filhos, 2 filhos, você fala uma mesma ordem. Cada um entende diferente. Por quê? Porque somos pessoas diferentes. E os nossos filhos também são assim. Então, é importante demais saber como cada filho funciona. Quando você sabe como cada filho funciona e como, né, o que eu estou aqui frisando, a questão do aprendizado, quando você entende a forma como ele aprende, é muito mais fácil, você vai tornar a vida dele feliz e não a escola um castigo. Porque quando ele vai deparar muitas vezes com pessoas que serão agressivas, indiferentes, que farão bullying com ele, por quê? Porque não sabem. Agem com desprezo. Então você vai ser uma pessoa que vai entender como seu filho funciona. E ele vai se sentir acolhido por você. Então, em qualquer situação, ele vai para onde? Ele vai para você, ele vai para os pais, ele vai para as pessoas no qual ele se sente confortável, ele se sinta confortável, né? Então, vamos lá. Qual é o desafio das famílias atípicas? Nas famílias atípicas, as situações cotidianas, né? Eu espero que eu não esteja falando muito rápido, porque eu tenho a mania de falar rápido. As tarefas escolares, na maioria das vezes, elas se transformam numa grande batalha. Talvez você já tenha passado por isso, ou presenciado, né? Quando você tenta ensinar uma lição simples e a criança simplesmente não consegue absorver. Vocês devem ter visto um vídeo há pouco tempo, que rodou muito, de uma mãe falando assim para o filho: quanto é 1 mais 1? Aí ele falava: 2. Quanto é 2? Tira 1. Não, 3. Tira 1. Aí ele falava 2. 2. Tira 1. Aí ele falava 1. Mas quando ela ia para o exercício, ela falava assim: quanto é 2 menos 1? Aí ele falava outra coisa. Quanto é 2 subtrai 1? Ele falava outra coisa. Por quê? Porque ele não sabe o que é menos, ele não sabe o que é subtrair. Mas ele sabe o que é tirar. Tirar, você tirou. Você diminuiu. Mas ele não sabe o vocabulário. Então, a importância de você conseguir falar: filho, olha, tirar é o mesmo que menos. Porque a criança entende que menos é baixar. Menos som, menos. Então, ele entende que é baixar, entendeu? Então, assim, saber como falar com a criança. É importante demais trabalhar o vocabulário com as crianças. E esse é um dos maiores problemas que eu tenho aqui como professora, que as crianças, elas até leem, mas elas não conhecem as palavras. Elas não conhecem. Palavras simples, elas não sabem o significado. E se elas não sabem o significado, elas não irão conseguir resolver o problema. Elas não irão nem começar. Mas aí quando a gente fala: olha, essa palavra significa isso. Ah, professora, agora eu entendi. E aí, tá vendo como é fácil, né? Então, o que acontece? Essa frustração, ela não é só para os pais. É para as crianças também. Muitas vezes essas crianças, elas se sentem incapazes. Diante dos pais, elas se sentem assim como se fossem uma pedra, um problema, né? Impotentes. Nossa, vamos parar para pensar como essas crianças sofrem assim. Mas ela não pode verbalizar, porque na maioria das vezes, se ela verbalizar, ela vai levar uma bronca, né? E aí também aqui entra o medo. O que é o medo, né? O medo do que seu filho não consiga acompanhar os colegas. Eu já escutei aqui: olha, mas ele não consegue acompanhar, eu não sei mais o que fazer. Na verdade, você não sabe como o seu filho funciona. E é muito importante que a gente entenda como o nosso filho funciona, né? Mas tem um caminho para aliviar essa pressão: o acolhimento através da educação parental, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o poder da educação parental. A educação parental, gente, ela serve como rede de apoio emocional. A educação parental, ela não se resume a ensinar os pais a educarem os seus filhos. Aí muita gente escuta assim: ah, você está querendo ensinar como eu educo meu filho? É, estou querendo ensinar como você educa o seu filho. Foi para isso que eu estudei. É para isso que eu estudo. É para isso que somos profissionais. Então, eu quero sim mostrar o caminho para você. Se você quiser
facilitar para você, escutando ou entendendo, me dando oportunidade para isso, eu vou fazer com que seu caminho seja mais leve, inclusive do seu filho e da família inteira, né? Então, o que acontece? A educação parental, ela constrói uma rede de apoio emocional. Como? Ela traz ferramentas práticas e emocionais. Essas ferramentas, elas servem para auxiliar os pais a lidar com o desafio do dia a dia, alivia o estresse, a ansiedade da família. Você sabia que algumas crianças que têm dificuldades, algumas famílias chegam até a se divorciarem, a acabar por causa disso? Porque como os pais não sabem lidar, é mais fácil transferir a culpa para o outro. Como o outro também não sabe lidar, transfere para o outro. E aí começa um embate. E algumas vezes chega ao fim do casamento, do relacionamento, tá? E mais uma vez eu vou falar sobre a escuta ativa. Quando você e a minha colega aí anterior à minha palestra, ela falou sobre saber ouvir, né, o cônjuge, o parceiro, o companheiro. E aqui eu falo também, saber ouvir o cônjuge, o parceiro, o companheiro, o pai, a mãe de seus filhos. Porque a sua visão é diferente da dele ou da dela. E vocês juntos, vocês podem sim achar um caminho melhor. Sabe qual é esse caminho melhor? Se vocês não estão conseguindo ali ter uma tranquilidade, porque às vezes, quando a gente está no meio do furacão, a gente não consegue enxergar. E a necessidade de sair e ver, né, enxergar como terceira pessoa, para que você veja na amplitude. Então, você vai entender que vocês precisam de um apoio profissional. E esse apoio profissional é a educadora parental. Sou eu que estudei para isso, são as minhas colegas que estudaram para isso. Então, essa importância, essa dinâmica, esse método, porque a educação parental é um método e é um método comprovado, né? É um método ser. Então, ele precisa ser usado, ele precisa ser colocado em prática. Mas quem vai te auxiliar nisso? A educadora parental que estudou para isso, né? E a escutativa, quando você escuta sem julgar, quando você busca compreender o que a outra pessoa está sentindo, você consegue mostrar para a sua criança as suas emoções, que você também tem dificuldades, né? Que você não veio com o manual de como lidar com a criança atípica, como ser uma família atípica. E nesse ponto é onde a educadora parental, com todo o conhecimento dela, ela vai atuar junto a você, junto à sua família, tá? E aí, o que acontece, gente? Como que a gente pode fazer com que a educação parental seja atuante? Ouvindo, acolhendo, né? Ouvindo o que a educadora parental está acreditando, né? E eu vou colocar um exemplo prático aqui. Uma criança com dislexia, ela tem dificuldade na tarefa escolar. Qual que é a abordagem tradicional? Os pais pressionam para que a criança termine a tarefa, gera um estresse, gera um conflito imenso, né? Mas se você atuar com as orientações da educadora parental, como que vai ser? Os pais vão perguntar como a criança se sente em relação àquela tarefa. Eles vão escutar qual o tipo de frustração que aquela tarefa, né, tá levando para ele. Vai validar o seu sentimento, que é muito ruim quando você sente que você não está bem em alguma situação e alguém não dá moral, não dá atenção para o que você está se sentindo. Você se fecha numa frieza, dá um frio na barriga, dá uma vontade de você voltar para a barriga da mãe. Imagina os seus filhos, que não sabem lidar ainda com o mundo, né? Então, com a educação parental, você vai abrir um espaço para que você possa colaborar e, junto com o seu filho, encontrar uma solução. Eu quero falar sobre o assunto aqui, eu vou até dar uma adiantada, né? Como que a educação parental trabalha com o fortalecimento das relações entre pais e filhos. Quando você consegue entender o que seu filho fala, e como ele funciona, a sua família vai atuar, vai conviver de uma
forma mais leve. E por incrível que pareça, vai sobrar tempo para que vocês juntos façam alguma coisa produtiva. Que não seja o celular, claro, né? Então, quando a tarefa escolar, ela para de ser um peso, um problema, você, com a sua família, começa a ter tempo de qualidade para o lazer, para poderem se conhecer melhor. Porque na maioria das famílias, as crianças acordam, vão para a escola, voltam da escola, almoçam, vão fazer atividades extras, que é o judô, que é o inglês, que são tantas coisas. A agenda da criança hoje é tão cheia que ela não tem tempo de ser criança. Chega à noite, os pais estão cansados, os filhos também estão cansados. Porque os pais trabalharam, mas os filhos também trabalharam. E aí ninguém mais não suporta ouvir um ao outro. E então eles vão para o celular. E aí acabou-se o dia, né? Não é assim que atua? Não é assim que acontece hoje? Então essas ferramentas, né, que a educação parental traz, aqui eu acho que eu até estou passando um pouquinho do meu tempo, mas já estou terminando, essas ferramentas, elas, além de acolher os pais, ouvirem os pais, trazem conforto e segurança, né? Mostra que os pais, estando do lado da criança, que tem suas dificuldades, eles irão conseguir encontrar um caminho que não é árduo, um caminho que é leve. Porque eu falo mais uma vez aqui, o aprendizado, ele não pode ser um castigo. Não pode, não tem por que ser. É muito gostoso quando a criança consegue descobrir, quando ele consegue passar por um obstáculo, por uma atividade que ele falava assim, eu não sei, eu não consigo. E de repente ele consegue acreditar e ele consegue vencer aquela batalha. Para ele é maravilhoso, né? Então vocês precisam passar a participar e começar a perceber nessas mudanças. E como é que essas mudanças podem acontecer? Uma dos comportamentos é o reforço positivo. Celebrar cada vitória daquela criança. Eu tenho um aluno que ele tirou nota 8. E aí mostrou para a mãe. Ele primeiro trouxe para mim a prova. Aí eu fiquei muito feliz, porque como eu conheço os meus alunos, eu sei qual é o aluno que o 10 dele é 8, eu sei qual é o aluno que o 10 dele é o 7, e eu sei qual é o aluno que o 10 dele é o 10. E esse meu aluno, o 10 dele é o 8. E aí ele levou para a mãe. No outro dia ele chegou cabisbaixo, assim, choroso, ele falou, mãe, tia, eu mostrei para minha mãe minha prova, sabe o que ela me falou? E vocês sabem, você já deve ter escutado isso ou dito isso. Não faz mais que sua obrigação. A única coisa que você faz na vida é estudar. Então, estuda para tirar um 10. Essa criança ficou tão magoada, gente, tão magoada. Eu tive que trabalhar o emocional dela, assim, foi tão forte. A gente pensa que não influencia, mas influencia muito. Então, foi tão forte, mas eu consegui. Por que eu consegui? Porque eu conheço a educação parental. Então, eu trouxe a educação parental para a minha sala de aula, tá? Bom, agora, já falei muito, eu sou professora, eu falo demais mesmo, né? E agora eu vou concluir a minha parte aqui nesse encontro maravilhoso, tá? E que, assim, será o primeiro de muitos, né? E eu quero falar que as famílias atípicas, elas não precisam carregar sozinha o fardo do estresse e da frustração. O poder que a educação parental tem de transformar, ensinar os pais a olhar para seus filhos com os olhos de acolhimento, a escuta ativa, o respeito. E isso cria um ambiente de paz e de colaboração. Imagina você trabalhando numa empresa que é só briga, que é só competição o tempo todo, né? E aqui eu quero deixar para vocês o seguinte. Vocês lembrarem que a jornada não é sobre o filho ser perfeito. Não é sobre você ser uma mãe perfeita, um pai perfeito, uma avó perfeita. Porque temos avós que criam filhos, né? E é lindo. Mas é sobre construir um relacionamento forte, onde o medo e a frustração dão lugar à confiança, à compreensão. Acredite no poder da escuta. Acredite na força do acolhimento. Você vai ver como a educação parental pode transformar não só a vida de seus filhos, mas a sua vida também, a sua vida conjugal, tá? E é
isso. Eu até me emocionei porque eu sou muito emotiva em relação ao meu trabalho. Eu realmente faço com muito amor. E eu agradeço muito a Deus por ter me conduzido para chegar neste ponto de conhecer a educação parental, me formar como educadora parental e ser capaz de colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. Eu agradeço a vocês, tá? E agora eu venho aqui apresentar para vocês a Yolanda Garcia, que será a nossa próxima apresentadora, tá? Yolanda, ela é pedagoga, ela é mestre, ela é escritora e educadora parental. Hoje, a Yolanda é aposentada como professora e fundou o IGED, que é Instituto Yolanda Garcia, Educação e Desenvolvimento Humano. E agora, Yolanda, a palavra é sua. Muito obrigada, gente. Oi, gente. Nossa, como é maravilhoso todo mundo, né? A gente vê que a nossa conexão é tão grande, cada uma aborda um ponto